primeiro livro da meta de leitura até o fim do ano veio e por isso o vídeo de resenha de hoje é dele. Não Nasci para Agradar, da Michelle Quat. Oi gente, eu sou a Lana e esse é o Mais Livros que Amigos, por isso sejam bem-vindos a esse canal que contra todas as expectativas tá seguindo a meta pela primeira vez na vida. Na força do desespero mesmo pra ler pelo menos esses que eu coloquei na lista até o fim do ano. Como vocês viram no vídeo de resenha de A Guerra da Papoula, eu terminei o livro tão tensa, tão dentro daquela história que eu preferi pegar uma rom-com pra ler rapidinho e não cair na ressaca. Se tu ainda não viu essa resenha, eu recomendo muito que A Guerra da Papoula é uma fantasia adulta sensacional. Vou deixar nos cards pra vocês. Mas, seguindo na resenha de hoje, o livro que eu escolhi para começar a arriscar da lista de leitura foi Não Nasci para Agradar, da Michelle Quat. Nessa história, a protagonista é a Elisa Quan. Ela é mestiça de chinês e vietnamita. E foi pura coincidência eu ler duas histórias com protagonistas orientais, uma seguida da outra. A Elisa é uma adolescente e está no segundo ano do ensino médio, prestes a ir para o último ano do colégio dela. Ela é chefe de redação do jornal da escola. E o que ela mais almeja, mais deseja desde que ela entrou pro jornal é se tornar editora-chefe no último ano da escola. E eis que as eleições para isso chegam e ela acredita ser a única candidata para o cargo e que com certeza ela vai ganhar. Porque só tem ela. Até que não é mais assim. Na última hora, um outro aluno se inscreve para concorrer ao cargo. Um menino, ex-atleta, que acabou de entrar para a equipe do jornal e de fato muito menos preparado para o cargo do que ela. Mas quem será que ganha? Caso tenha ficado alguma dúvida, não é a Elisa. Quem ganha a eleição é o Len, com a justificativa de ele se parecer mais com um líder do que ela. A Elisa fica tão brava, tão indignada com a situação, que escreve um tipo de manifesto feminista no computador dela. Mas ela não tinha a intenção de publicar nada, era pra ficar só no computador dela. Ela queria mesmo, era só desabafar sobre o que estava sentindo, sobre o quanto ela achou injusto que o Len fosse eleito pro cargo, que diferente dela, que se preparou por 2 anos para ele, que bolou proposta pro próximo ano e que já conhece todas as etapas do processo editorial da equipe, ele só decidiu se candidatar uma noite antes da eleição, não planejou nem o discurso que ia fazer, mas que foi eleito por ter a aparência que os outros julgaram ser a de um líder. Um menino alto, descolado e despreocupado. Mas quando ela chega na escola, no outro dia, ela descobre que o manifesto não apenas foi publicado, como também teve 2 parágrafos adicionados a ele que não foram escritos por ela. Depois disso, ela vira quase como se fosse o rosto do feminismo na escola dela. As meninas começam a perceber melhor as situações de machismo que elas vivem com o passar dos dias, mas que antes eram dadas como coisas normais. Os professores começam a inserir essas discussões no dia a dia dos alunos e a própria Elisa se vê meio que influenciada, compelida, não sei, a brigar pela vaga de editora-chefe. Ela só não esperava que o tal garoto, Len, fosse ser um cara realmente legal e que ela fosse começar a gostar dele. Passado esse resumo, vamos às minhas impressões da narrativa e da história. Primeiro é preciso ter em mente que esse é um romance young adult, o que quer dizer que todos os personagens, ou pelo menos todos os personagens que importam, são adolescentes. E adolescentes são o quê? São imaturos, são impulsivos e têm problemas que alguém com quase 30... E pela primeira vez eu falei isso em voz alta, eu acho. Alguém com quase 30 pode achar que são problemas pequenos e sim, realmente são. A problemática é bem simples e algo que parece ter surgido no calor do momento sem que a personagem pensasse sobre aquilo realmente. Mas tudo bem, porque no fim ela tem 16 anos e ser imatura e impulsiva faz parte desse momento da vida dela. Mas ali no meio do texto, no meio da narrativa, aparecem umas situações e umas reflexões que quase parecem ser de uma pessoa muito mais madura. Eu fiz até uma marcação no Scooby de uma dessas, porque pareceu muito que ela tinha envelhecido, tipo, uns 8 anos no mínimo. naquele parágrafo. Por ser o romance de estreia da autora, eu também não estava muito exigente com a coerência das possíveis reflexões, até porque é muito comum isso acontecer quando uma pessoa mais velha
mais madura e escreve sobre um personagem adolescente. Um grande exemplo disso é A Culpa das Estrelas, do John Green, onde a Hazel é super madura para a idade dela, e tem diálogos muito maduros. Mas uma coisa que eu achei muito legal ao longo da narrativa foi a forma como ela abordou o feminismo na história, toda a questão de ser feminista, de defender e agir como o grupo que ela convive do movimento espera, como as pessoas em volta veem e como a própria protagonista se vê e vê o movimento. É especialmente importante entender que esse é um livro jovem direcionado principalmente para um público adolescente e que tem provavelmente as mesmas questões que a Elisa tem aqui no livro. Foi muito bom ver que a autora foi desmistificando cada um dos estereótipos do feminismo, que quase sempre é o que ganha mais visibilidade, principalmente na mídia e nas redes sociais. Por exemplo, o fato de que muita gente pensa que para ser feminista tu não pode ser feminina. Duas coisas completamente diferentes e que podem com certeza coexistir na mesma menina, na mesma mulher. Ou que uma mulher feminista odeia os homens, que não tem nada a ver. Né, gente? Já tá claro isso. Ou que pra ser feminista de verdade tu não pode gostar de um menino, tu não pode se apaixonar, tem que ser sempre aquele arzinho superior de eu não preciso do amor, ou do carinho, ou do elogio de um homem, eu me basto. E não, gente, não é isso. Realmente não é. E bom, é muito legal que aqui a autora conseguiu mostrar isso tudo e desmanchar essa ideia preconceituosa e estereotipada para um público que está formando a sua opinião sobre isso. E é muito bom quando dá para aprender com um livro de romance e não com um livro super acadêmico, escrito por uma psicanalista super complexo de entender e denso, como é, por exemplo, Mulheres que Correm com os Lobos. Um livro excelente, mas que não chega no público que esse aqui chega. E tem mais, esse livro tem muita representatividade, e não de uma forma que parece forçada e para lacrar ou para chamar atenção. É bem sutil e bem natural também. Mostra como o movimento feminista precisa muito ter várias vertentes, como todas elas são importantes porque mulheres diferentes, em posições sociais diferentes, de etnias diferentes, têm necessidade de falar e conquistar coisas completamente diferentes uma das outras. Vale ressaltar que Não Nasci Pra Agradar não é um livro só sobre feminismo. É um livro sobre amadurecimento, sobre problemas adolescentes, um romancinho leve e fofo, mas que tem nas pautas decisões tomadas por preconceitos formados e enraizados pelo machismo estrutural, o que é uma coisa normal, acontece muito hoje em dia ainda. A gente só tem que entender e perceber essas situações. Acho uma leitura muito válida, especialmente se tu for jovem e não sabe exatamente sobre o que é o movimento feminista. O enredo todo gira muito em torno de situações que são vivenciadas por adolescentes durante o período da escola, então tu pode se identificar bastante. Se você que estiver assistindo esse vídeo já for mais maduro que isso, então não tem problema também. Eu li e gostei. É uma leitura válida, principalmente se for feita depois de um livro pesado, para se desligar da história anterior, ou só para passar um tempinho relaxante, já que tu lê todos os conflitos da protagonista e só consegue pensar, ai, amadinha, espera quando tu for adulta e aí tu vai ver umas coisas de verdade. Seguindo, dei pra esse livro 3 estrelas e meia, porque ele é bom, mas não é excepcional. Eu tenho gostado muito mais de livros com mais profundidade, com personagens um pouco mais complexos, mas foi uma boa leitura, especialmente porque me ajudou a não cair em uma ressaca literária depois da Guerra da Paola. E manteve o meu ritmo de leitura. Então, serviu o propósito dele. É um livro gostosinho de ler, é leve, com problemas fáceis e uma narrativa que não exige muito da mente para entender. Com base nisso, eu acho que agora dá para te decidir qual vai ser o melhor momento para ler essa história aqui. Para quem quiser comprar Não Nasci Pra Agradar, o primeiro link na descrição do vídeo vai direto para ele. E para quem quiser comprar qualquer coisa útil ou inútil na Amazon, Submarino ou Americanas, os links também estão na descrição. Mas se tu ainda não decidiu qual vai ser a tua próxima leitura, ainda não encontrou nada que te agrade ou que te gere interesse, o link que está no comentário fixado vai para uma lista de recomendação aqui do canal. Lá tu encontra um pouco de tudo: romance, fantasia, distopia, não ficção, e alguns dos livros recomendados lá já tem resenha aqui no canal. Então tu pode escolher lá na lista e tirar as dúvidas por aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, isso ajuda muitíssimo a saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e aí eu posso continuar fazendo mais desse.
A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! Gente, é inacreditável, mas eu levei 4 dias pra escrever esse bendito desse roteiro. Acho que é oficial, eu caí num bloqueio criativo. Alguém sabe alguma técnica pra sair disso? Se souber, por favor, deixa nos comentários, vai ser de uma grande ajuda e eu vou amar. Agora, tchauzinho, que eu ainda preciso tentar escrever os roteiros do resto desse mês.